E aí galera do YouTube, estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Já se inscreve no canal, né? Já deixa o like, comente, compartilhe e divulgue nas redes sociais, né? Vazou os áudios de Moro pelos hacks, né? E fonte anônima, né? Vamos à vinheta e voltamos já já com o vídeo, né, pessoal? Finalmente foram revelados áudios vazados pelos hackers, segundo o Ministério Público Federal, né? De uma conversa entre Moro e Dallagnol. Os links de outras fontes falando sobre esse caso estarão em meu Twitter, né? @EzequielScrit2, né? Porque muita gente grava vídeo, cadê as fontes? Isso aqui, pronto, tá aí. Os links das fontes vai estar em meu Twitter. Eu não coloco aqui por causa de problemas de direitos autorais, então eu evito colocar aqui, né? As outras fontes são The Intercept Brasil, né? Revista Fórum e Correios do Povo, né? Então os links vão estar todos lá no meu Twitter, se alguém quiser conferir, né? Vamos às notícias, né? Alguns áudios vazados pelo The Intercept Brasil mostram que a Força-Tarefa da Lava Jato atuou com o objetivo de impedir a vitória eleitoral do então senhor Fernando Haddad e antecipar a prisão de Lula de forma injusta, fazendo uso de provas consideradas inconsistentes pelos próprios acusadores. Ou seja, nem os acusadores consideravam essas provas contra Lula real. A cada dia que se passa está ficando mais clara a inocência de Lula, né? Segundo a Fórum e o The Intercept Brasil, uma série de 3 reportagens publicadas neste domingo, dia 9, né, pelo The Intercept Brasil, expõe áudios do ex-juiz federal Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol, que mostram a atuação conjunta dos dois para impedir vitória eleitoral de Fernando Haddad, né? Antecipar a prisão de Lula e até mesmo apresentar provas consideradas inconsistentes, ou seja, que não se sustentavam. O material obtido com exclusividade pelo The Intercept, né, há cerca de um mês após o vazamento de hacker que teve acesso ao telefone do atual ministro da Justiça, aponta que a Força-Tarefa da Lava Jato atuou no caso Lula motivado por questões políticas, né? Nos áudios fica evidente colaboração inconstitucional entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador do Ministério Público Deltan Dallagnol. Isso é muito injusto, a justiça ter atrapalhado de certa forma a candidatura de um político só porque era do PT. Todos sabemos que se tivessem deixado Lula participar, com certeza teria ganho, tranquilo no primeiro turno. As reportagens destacam que os procuradores não são atores apartidários e apolíticos e atuaram por convicções ideológicas e preocupados em evitar o retorno do PT ao poder, atuaram de forma própria. A série também aponta, que Moro buscou, inverter as fases da Lava Jato para favorecer a condenação de Lula. Ou seja, de uma certa forma, ele quis antecipar, né, a prisão de Lula e quis inverter ali as formas da Lava Jato para poder Lula ser preso mais rápido, né, rapidamente, fazendo assim, de certa forma, evitar a candidatura de Lula, né, para que ele fosse candidato ou que ele ganhasse as eleições. Outro ponto destacado é a própria descrença da Força-Tarefa nas acusações feitas contra o ex-presidente, escancarando uma manobra jurídico-política. Nem a própria Força-Tarefa acreditava nas provas contra Lula. Deixando aqui alguns pontos claros, né, para que as pessoas não fiquem em dúvida, né? O The Intercept Brasil diz que os áudios foram enviados por uma fonte anônima. É óbvio que foram hackers, né? Mas eles falaram que foi uma fonte anônima, então, como os jornalistas não são obrigados por lei, pela Constituição, a revelar quem é a fonte, né? Então eles não podem dizer quem é. Mas a gente, de certa forma, acredita que foram os hackers, com certeza, né? Já o Ministério Público Federal atribuiu aos hackers, né, a mesma visão, o mesmo ponto de vista meu, a invasão e vazamento dos áudios. De acordo com as então mensagens divulgadas, Dallagnol conversava com Moro sobre a apreciação de denúncias da Lava Jato com urgência, né? Ou seja, ele queria urgência, né, sobre essas denúncias e tal, com o intuito de agilizar a prisão de investigados, né? Investigados não, a gente sabe que é com o intuito de agilizar a prisão de Lula. Ele queria a prisão de Lula, né, pessoal? Então,
vamos deixar de ser hipócritas. Estamos com outra denúncia a ponto de sair e pediremos prisão com base em fundamentos adicionais na cota, né? Seria possível apreciar hoje, né? Ele fez a pergunta. Essa teria sido uma das mensagens enviadas pelo procurador a Moro, que no momento era responsável por julgar os casos da Lava Jato da 13ª Vara Federal de Curitiba em 16 de outubro de 2015. Um mês depois, né, Moro procurou Dallagnol para questionar a dificuldade que estava tendo em entender um recurso das condenações de Augusto Mendonça, da Toyo Setal, primeiro empresário delator da Lava Jato, Pedro Barusco, ex-gerente da Petrobras e delator, e Mário Góes, operador de Andrade Gutierrez e também o delator, né? Em 31 de agosto de 2016, quase um mês depois de uma fase da operação da Lava Jato, Moro novamente mandou mensagem, ou seja, estava muito preocupado, né, gente? A preocupação de Moro aí era com certeza clara, óbvia, que era a prisão de Lula, né? Ele queria rapidamente a prisão de Lula. Por isso estava tentando adiantar, de certa forma, os percursos aí da Lava Jato. Continuando aqui, né? Moro novamente mandou mensagem para o procurador questionando se não é muito tempo sem operação, né? Ó, veja o desespero aí de Moro, né? De Moro pela operação, né? Para que a operação decorresse de forma mais rápida, né? Então, Moro queria pressa, né? Moro queria pressa porque era o Lula que eles estavam interessados em tirarem da jogada política. Conforme as conversas divulgadas pelo site, em 27 de fevereiro de 2016, o atual ministro teria perguntado para o procurador se deveríamos rebater oficialmente uma nota considerada maluca, né, do diretor nacional do PT, ou se deveria ser posicionamento pela AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, né? Moro não estava em dúvida ali quem ele deveria rebater primeiro, né? Porque da Diretoria Nacional do PT fez uma nota lá, né? E a AJUF também. Então eu não sabia quem rebateu, quem responder primeiro. Segundo o The Intercept Brasil, ficou bem clara a ação de Moro e Dallagnol em atrapalhar os resultados das eleições, prejudicando assim qualquer que fosse o candidato do PT. E você? Já quero ver as opiniões de vocês. Agora mais coisas estão aparecendo e comprometendo Moro e o pessoal da Lava Jato. Comentem de forma respeitosa e coerente, sem ofensa, seguindo as diretrizes da comunidade, para que o YouTube não jogue seu comentário no spam, para depois ser apagado. Respeitem as regras do YouTube e as leis para manter seu comentário no canal. É isso aí, pessoal. A gente achou interessante, muito interessante essa matéria, né, do The Intercept Brasil, né, junto com outras fontes aí também, que também falaram sobre o assunto. A Fórum, né, o Correio do Povo. O nosso blog também escreveu. E vazou, né, pessoal, os áudios de Moro, né, pelos hackers, né. As fontes ainda são anônimas, né, porque eles ainda não conseguiram descobrir quem foram as fontes, né, que entregaram esses áudios para o The Intercept Brasil, mas provavelmente, possivelmente foram hackers, né, ou talvez até hackers que entregaram para alguma pessoa, né, essas pessoas entregaram, essa fonte anônima entregou para o The Intercept Brasil, né. Então, segundo o The Intercept, né, ficou claro também, segundo a Fórum, ficou claro que as conversas ali entre Moro e Dallagnol eram justamente para anteciparem, né, era justamente para antecipar a prisão de Lula, né, adiantar a prisão de Lula, de pessoas envolvidas, para que eles de certa forma pudessem, né, conseguir ter um controle aí sobre essas eleições que viriam, né, em 2018, onde Lula era o principal candidato, né, e estava à frente nas pesquisas geral. Lembrando que o Bolsonaro só passou porque o ex-presidente Lula ficou, né, impossível de se candidatar. E também depois daquela facada, né, que ele teve, aumentaram ainda mais os seus números nas pesquisas, né? Mas se não fosse a facada, de certa forma, Bolsonaro teria perdido tranquilo. Eu acho que teria perdido até para Haddad, né? Mesmo que Lula não tivesse candidatado, se não fosse a facada só com a indicação de Lula,
como é que se diz? Bolsonaro teria perdido tranquilo se não fosse a facada, né? Ele subiu nas pesquisas por causa que teve aquela comoção toda e não sei o que, e depois da facada, aí todo mundo passou boa parte ali passou a migrar os votos ali para Moro, né? Muita gente estava indecisa, muita gente que não ia votar em ninguém, ou ia votar em branco, sei lá. Então a facada foi de certa forma benigna, né, ali para Bolsonaro, porque ajudou ele a conseguir muitos votos. E também o ex-presidente Lula também não estando participando. Então esses áudios aí foram vazados, né, pelos hackers, e ao entender do The Intercept Brasil, né, eles deixam claro que o Moro e Dallagnol de certa forma atuaram juntos para adiantar, né, as prisões e tentar modificar as ações aí da Lava Jato para que presos, né, pessoas fossem presas, né? E uma delas a gente sabe que o alvo deles, né, o objetivo deles era justamente o ex-presidente Lula, né? O prêmio deles ali, o que eles queriam, o que eles estavam realmente interessados, era o ex-presidente Lula. De forma injusta, né? Apresentaram um monte de provas inconcretas, ao meu ver, tanto na minha opinião como na opinião de um monte de gente, provas inconcretas, né? Delações sem provas, sem embasamento jurídico e diversas coisas aí, né? Para poder adiantar a fase da Lava Jato, para que o ex-presidente Lula pudesse ser preso mais rapidamente, né? Então a gente vê questões, pessoal, como essa, né? Casos como esse que estão ficando cada vez mais evidente, claro, a inocência do ex-presidente Lula, né? Como o próprio Lula falou, ninguém está acima da lei, nem Lula, nem eu, nem ninguém no mundo, nem no Brasil está acima da lei, mas a gente também não pode atropelar as leis e não pode passar por cima da verdadeira justiça, né? Que se faça justiça, mas que se faça justiça de forma correta, concreta, não sem provas, com provas fajutas, né? Como o próprio Reinaldo falou aí também diversas vezes, juristas e outras pessoas que analisaram o caso, né? E não encontraram evidências concretas para uma prisão, né? Rapidamente, assim, destruir até a Constituição, de certa forma, quando autorizaram uma prisão em segunda instância sem ser em flagrante delito, né, e sem provas concretas, sem o trâmite, né, do julgamento, que teria que esperar o STF, né, ter o julgamento do trâmite para poder ter essa prisão em segunda instância. Em segunda instância não, para que a prisão ocorresse não em segunda instância, mas em terceira instância, né, já esgotada todos os recursos, mas não como uma prisão em segunda instância, né? Isso é muito injusto e, ao meu ver, totalmente inconstitucional. E esse é, pessoal, a gente trouxe mais esse vídeo aqui para o nosso canal. Já se inscreve no canal, deixa o like, comente, compartilhe, divulgue nas redes sociais, né? E os links, né, de outras fontes vai estar em meu Twitter aí, né? @EzequielScrit2. Eu vou colocar lá os links para quem quiser ler, para quem quiser estudar, né, as outras reportagens. Eu vou colocar lá os links de outras matérias e de outras fontes. Valeu, galera. Hashtag Deus em primeiro lugar. Deus abençoe vocês. A graça e a paz e alô você.